A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica tem esse nome porque ela possui um número menor de requisitos a serem preenchidos no caso concreto para que ela seja deferida. Ela é, então, a menos criteriosa, no sentido de exigir menos provas e elementos para ser obtida. E, logo, é a mais fácil para o credor obter, em comparação com a desconsideração pela teoria maior. Apesar de se afirmar que a teoria menor é excepcional por ser a mais agressiva em face dos empresários, na prática, ela por muitas vezes acaba sendo a mais utilizada até do que a teoria maior. E isso se dá porque a teoria maior, que é a regra geral, é utilizada nos contratos paritários, então nos contratos civis, nos contratos empresariais, entre outros. Já a teoria menor é utilizada em situações de vulnerabilidade e com a facilidade de facilitar o exercício de direitos pela parte mais fragilizada da relação, essa possibilidade foi autorizada pelo ordenamento jurídico. Então, por essa razão, é adotada a teoria menor no direito do consumo e no direito trabalhista, e também no ambiental, claro. Então, o principal artigo que prevê a teoria menor está no artigo, ou melhor dizendo, é o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor de 1990, onde se lê: o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Mas o que acontece? Esse artigo ele tem um parágrafo, que é o parágrafo 5º, que diz: também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Então, esse parágrafo 5º, ele acaba tornando desnecessários os parágrafos anteriores e até mesmo o caput, na medida em que ele prevê uma situação muito mais fácil de ocorrer, no caso concreto, do que todos os outros dispositivos que estão previstos no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Então, no fim das contas, a teoria menor, o que ela exige, de fato, para que esteja caracterizada? Apenas o inadimplemento pela pessoa que deveria pagar. Então, em havendo o inadimplemento e constatando-se ali haver sócios e administradores daquela empresa, já poderá ser desconsiderado para atingir esses sócios e administradores, porque a existência da pessoa jurídica ou da personalidade jurídica não pode servir de obstáculo à efetivação dos direitos dos consumidores. E na esfera trabalhista também se utiliza esse mesmo artigo por diálogo das fontes. E aí, nesse sentido, nós temos, por exemplo, o agravo de instrumento em recurso de revista número 737-2005-32008-512-0036. Nesse recurso, justamente se diz que os créditos trabalhistas, que, à semelhança dos créditos consumeristas, ambientam-se em relações jurídicas assimétricas, não se aplica a teoria maior do artigo 50 do Código Civil, mas sim o artigo 28, parágrafo 5º da Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, que, ao embasar a teoria menor, permite a execução dos bens do sócio quando há insolvência da pessoa jurídica ou dissolução irregular de seu capital social, não ferindo os princípios do devido processo legal e do contraditório, o acórdão que, atento à condição de vulnerabilidade do empregado, assim se posiciona. Então é isso. Teoria menor utilizada para essas relações assimétricas, valendo destacar aqui o direito do consumidor e o direito trabalhista. E para ser efetivada, basta que a parte demonstre o inadimplemento
e que há a relação societária e que, portanto, a personalidade jurídica está servindo de empecilho para a efetivação desses direitos.